almas queridas aqui presentes e conectadas conosco. Hoje, 25 de dezembro de 2023, pelas convenções humanas respeitabilíssimas, celebramos o advento do Cristo, o Natal de Jesus. A todos, portanto, ainda é tempo, formulamos os votos de um Natal feliz, pleno de paz, de esperanças renovadas, de forças para todos os compromissos que nos aguardam. Como Jesus não erra, precisamente hoje estamos iniciando o estudo do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os aflitos. Em todo o Evangelho, nós vamos encontrando as célebres bem-aventuranças. Em instantes, mencionaremos as que Allan Kardec houve por bem colocar, abrindo o capítulo 5. Mas, por agora, eu trago para todos nós as bem-aventuranças ou beatitudes que encontramos no capítulo 5 do Evangelho segundo Mateus, observando que o Sermão da Montanha contém as bem-aventuranças e muitas outras passagens, recomendações de nosso Mestre e Senhor. Em Mateus, o Sermão da Montanha, todo ele está nos capítulos 5, 6 e 7. E em Lucas está no capítulo 6. Nesta oportunidade, trazemos os primeiros 12 versículos do capítulo 5 de Mateus, restando, portanto, outros 99 versículos que vamos estudando passo a passo. Mateus começa assim o Sermão da Montanha. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a sua boca, pôs-se a ensinar, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram,
porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Eis os primeiros 12 versículos dos 111 anotados por Mateus, que compõem o Sermão da Montanha. Tudo em Jesus é perfeito, tudo em Jesus é divino, nobre, eterno. Mas nós podemos, nesta oportunidade, dizer que o Sermão da Montanha é a síntese de todo o ensino moral de Jesus. Todos os demais pensamentos que encontramos em Mateus, Marcos, Lucas e João são desdobramentos, complementos destes pensamentos que compõem o Sermão da Montanha. Sendo o Sermão da Montanha uma síntese do pensamento de Jesus e, ao mesmo tempo, uma síntese do Evangelho cósmico, universal. Sendo Deus o autor primeiro do Evangelho, e por isso o caráter universal do Evangelho, nós o encontramos em toda parte. Não há escaninho do universo onde o Evangelho não esteja. E, por isso, nós o encontramos inteiramente em Jesus. As bem-aventuranças que lemos foram elaboradas com insuperável sabedoria e irretocável pedagogia. Estudando-se as bem-aventuranças que lemos, constata-se que Jesus dá ênfase à virtude e não aos defeitos. Ele diz: atendo-nos
ao tema do capítulo 5, neste início de estudo. Bem-aventurados os que choram. Vejamos que ele enfatiza a atitude positiva. Ele não diz, por exemplo, infelizes, desgraçados, os que se revoltam. Não, ele enfatiza a atitude positiva, como outro exemplo: bem-aventurados os mansos. Ele não diz infelizes os coléricos, os odientos, os raivosos. Outro aspecto: em todo o Sermão da Montanha, especialmente nas bem-aventuranças, nós encontramos duas mensagens, uma explícita, a outra implícita. Mensagem explícita é a que está escrita, é a que está evidente. Repetindo: bem-aventurados os mansos. Esta é a mensagem explícita, declarada, clara, de fácil percepção. Mas, ao enunciar a bem-aventurança, reportando-se às atitudes positivas, subliminarmente, nas entrelinhas, Jesus está trazendo uma outra mensagem. Vamos recordar a humildade. Ele diz: bem-aventurados os humildes de espírito. Mateus capítulo 5, versículo 3. Sim, mas subliminarmente, nas entrelinhas, de maneira implícita, ele está dizendo da infelicidade que acomete os orgulhosos, presunçosos, arrogantes, soberbos, vaidosos, prepotentes. Na mensagem agora estudada, especialmente as bem-aventuranças, percebemos que há um espírito de sequência. Jesus apresenta uma sequência lógica, encadeada, de maneira que uma bem-aventurança, se entendida, se sentida, se arquivada e aplicada, prepara a alma para a vivência da próxima bem-aventurança. É por esta razão, e não foi por acaso, que Jesus colocou como a primeira bem-aventurança a humildade. Vamos mencionar as 3 primeiras bem-aventuranças, embora o raciocínio se estenda às demais. Ele diz: bem-aventurados os humildes. Versículo 3 do capítulo 5. Em seguida, bem-aventurados os que choram. E nós diremos, destacando o encadeamento: bem-aventurados os que choram com humildade, que foi a virtude anteriormente mencionada, que prepara o espírito de resignação ante a dor. Nem
todos os que choram são bem-aventurados, são felizes. Para que sejamos felizes, mesmo em meio às aflições, necessitamos da humildade. A terceira bem-aventurança: bem-aventurados os mansos de coração. Destacando agora o espírito de sequência, o encadeamento. Bem-aventurado o humilde, que chora com humildade, com resignação, com aceitação dinâmica, porque ele se torna manso, calmo, sereno. Em face disto, toda vez que pretendermos amealhar esta ou aquela virtude, precisaremos buscar conexão, um encadeamento com outras virtudes, de tal maneira que, na vivência de uma determinada virtude, nós nos preparemos para a vivência daquela virtude que efetivamente estamos buscando num dado momento da nossa vida. Eu gostaria de ser uma pessoa predominantemente calma, serena. Para que eu atinja esta condição de serenidade, eu preciso cuidar do meu orgulho, tentar diminuí-lo, desenvolvendo algum nível de humildade, trabalhando a humildade, ainda que em seu grau mínimo. Eu vou trabalhar a minha resignação dinâmica ante as aflições, trabalhando a humildade, trabalhando a resignação. Eu vou avançando de maneira metódica, criteriosa, lógica, sequenciada para a calma que eu desejo. Tornando-me minimamente humilde, resignado e sereno, eu vou reunindo condições para avançar no rumo das demais bem-aventuranças, que são outras tantas condições para a nossa felicidade. Em todo o capítulo 5 do Evangelho, o nosso tema central será sofrimento e felicidade, ou felicidade e sofrimento. Com o advento do Cristo, com Ele nos apresentando o Evangelho de maneira profunda, como fez, e vivenciando-o plenamente, nós somos levados pela exemplificação do Mestre e pelo seu Evangelho a reciclarmos o conceito de aflição ou sofrimento e também o conceito de felicidade. É possível, embora se nos afigure paradóxico, mas é possível experimentar-se felicidade no sofrimento, e é possível experimentar infelicidade no prazer, no gozo, na satisfação. É por isso que Emmanuel
no seu livro Ceifa de Luz, no capítulo 27, assim se expressa: se existe aflição gerando tranquilidade, há muita tranquilidade gerando aflição. Repito, para fixar e orientar o nosso pensamento. Vejo na tela a presença de almas muito queridas: Gilvan, Ana Feliciana, Mima, Sonira Giosa, Sonira e Gilvan de Poços de Caldas, Etelvina do Rio Grande do Sul. E veja, Sonira, está aí o tema de hoje, as bem-aventuranças, uma alternativa, uma opção para o nosso estudo de junho próximo. É apenas um lembrete, nada mais. Além disto, repetindo, Emmanuel, se existe aflição gerando tranquilidade, há muita tranquilidade gerando aflição. Aprendemos com o Cristo, aprendemos com o Evangelho, que para concluirmos se uma coisa é de fato boa, saudável, positiva, precisamos verificar-lhe as consequências. Quantas vezes o espírito está se comprometendo em meio ao gozo, ao prazer, à satisfação. Se este gozo, este prazer, essa satisfação não estiverem ligados à ética do Evangelho. E quantas almas que bendirão a dor, o sofrimento, a dificuldade, a luta, porque através de todos estes mecanismos a alma se libertou, a alma pode agora entrar na posse de uma paz perene, porque está livre das amarras que a retinham na retaguarda comprometida. Seguindo, no Sermão da Montanha, todo ele, e também nas bem-aventuranças que estamos agora refletindo, nós percebemos a lei de causa e efeito atuando tanto no mundo físico quanto no mundo moral. Explicando, diz Jesus: bem-aventurados os pobres de espírito. Lei de causa e efeito, porque deles é o reino dos céus. Ninguém cultivará uma virtude sem que colha o resultado inerente a esta virtude. Ninguém cultivará um vício, um defeito, uma imperfeição, sem colher o resultado desta atitude inadequada. E para cada bem-aventurança há uma recompensa. A lei de causa e efeito atuando de maneira sistemática, criteriosa, e a depender da bem-aventurança vivida, será o efeito, será a consequência, será o fruto que se colherá. Jesus, pois, nós verificamos nas 9 bem-aventuranças, para cada uma delas
ele estabelece um efeito natural e lógico. Ele não diz, por exemplo, bem-aventurados os que choram, porque deles é o reino dos céus. Ele diz, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. A consequência natural e lógica para aquele que sabe sofrer, que sofre aprendendo, crescendo, se libertando, é colher o resultado que se denomina agora de consolo, de conforto. Dissemos que o Sermão da Montanha apresenta a lei de causa e efeito funcionando também no mundo físico, baseado no que está na terceira bem-aventurança. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Vejam, um efeito físico. Na terra do futuro, somente as almas calmas, serenas, pacificadas, encontrarão morada nela, e o planeta vai se modificando ao influxo da modificação das almas. Através das bem-aventuranças, nós sabemos, por antecipação, qual a recompensa que há de virá da sua vivência. Outro aspecto que quero também destacar no estudo de agora é este. Algumas recompensas são sentidas imediatamente. Outras recompensas serão sentidas ou colhidas gradativamente e se consumarão através do tempo. Bem-aventurança número 1. Bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os humildes, porque deles é. O verbo está no presente, porque deles é o reino dos céus. Ou seja, todo aquele que desde já começa a trabalhar para superar o orgulho, a vaidade, a prepotência, a arrogância, a soberba, desde já ele começa a experimentar os efeitos da sua escolha pela humildade. Se alguém agora, diante de uma situação qualquer, escolher a humildade, agora mesmo esta pessoa começa a sentir em si os efeitos saudáveis da sua escolha acertada. Outras bem-aventuranças trarão efeitos positivos gradualmente, através do tempo. É a segunda bem-aventurança, para citar um exemplo. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. O verbo está colocado no futuro do presente. É possível que agora, mesmo com a resignação, mesmo buscando a humildade, no imediato, a dor não cesse de todo, não é eliminada de todo. Vamos imaginar uma mãezinha, entre aspas, perdendo um filhinho diante da desencarnação. Esta mãe
mesmo trabalhando a humildade, mesmo trabalhando a resignação, mesmo respeitando a vontade de Deus, ela continuará experimentando, atravessando o período dolorido do luto, e um luto extremamente dolorido, e nós precisamos compreender. Pode ser que num primeiro momento em que pese a humildade, a resignação, o consolo não se apresente num nível satisfatório. Mas se esta mãe, no exemplo que estamos ministrando, perseverar na humildade, perseverar na resignação, esta mãe certamente vai acentuando o seu nível de conforto e de consolação ante a dor da perda temporária do filho para a desencarnação. Vemos, portanto, a beleza que há em todo o Sermão da Montanha, que não estamos estudando amplamente agora, detendo-nos somente nos 12 primeiros versículos do capítulo 5 de São Mateus, as Beatitudes, que vão do versículo 3 ao 12. No capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os aflitos, Allan Kardec abre este capítulo baseando-se em 3 versículos do capítulo 5 de São Mateus e em 4 versículos do capítulo 6 do Evangelho de Lucas, que também nos traz o Sermão da Montanha. Citando Mateus, por enquanto, temos: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. No frontispício do capítulo 5 do Evangelho, Allan Kardec se vale destes 3 versículos de Mateus e destes outros 4 versículos que estão em Lucas. Agora, o texto do evangelista Lucas: bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Está no presente. Bem-aventurados vós, que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós, que agora chorais, porque haveis de rir. Mas ai de vós, ricos, porque já tendes a vossa consolação na riqueza. Ai de vós, os que estáis fartos, porque tereis fome. Ai de vós, os que agora rides, porque vos lamentareis e chorareis. Não será hoje que explicaremos todos estes pensamentos, mas Jesus, repetindo
traz concepções divinas em torno do sofrimento e em torno da felicidade. Com Jesus e com o Evangelho, aprendemos a todo momento que o sofrimento não é desgraça e que a chamada felicidade humana não é necessariamente a felicidade real, verdadeira, aquela que o Espírito está buscando. O Sermão da Montanha é tão completo, tão lindo, perfeito, atende tanto às nossas necessidades humanas e divinas, que Mahatma Gandhi, expressando-se sobre o Sermão da Montanha, disse: se todas as bibliotecas do mundo fossem destruídas e sobrasse somente o Sermão da Montanha, nada efetivamente se teria perdido. E Leon Denis, antes de Gandhi, escreveu: o Sermão da Montanha resume de maneira suave e doce o ensino de Jesus. Nele é expressa a lei moral de uma forma inigualável. Os homens aprendem com o Sermão do Monte que não há mais seguros meios de elevação que as virtudes humildes e escondidas. E eu me permito dizer, o Sermão da Montanha é a síntese das condições para a felicidade do homem. Quando a criatura encarnada ou desencarnada conseguir aplicar em relação a si mesma e ao próximo e em todas as circunstâncias, as suas regras simples e claras, terá encontrado o caminho definitivo para a sua felicidade perene. Para terminar nossas reflexões, trago a mensagem aflição e tranquilidade de Emmanuel, que está no capítulo 27 do seu livro Ceifa de Luz. Bem-aventurados os que choram. Mateus 5, 4. Bem-aventurados os que choram, disse-nos o Senhor. Contudo, é importante lembrar que, se existe aflição gerando tranquilidade, há muita tranquilidade gerando aflição. No limiar do berço, pede a alma dificuldades e chagas, amargores e cicatrizes. Entretanto, recapitulando as próprias experiências no plano físico, torna a concha obscura do egoísmo e da vaidade, insistando-se na mentira e na delinquência. Aprendiz recusando a lição, ou doente abominando o remédio, em quase todas as circunstâncias, o homem persegue a fuga
que lhe adiará indefinidamente as realizações planejadas. É por isso que na escola da luta vulgar vemos tantas criaturas em trincheiras de ouro, cavando abismos de insânia e flagelação, nos quais se despenham, além do campo material, e tantas inteligências primorosas engodadas na auréola fugaz do poder humano, erguendo para si próprias masmorras de pranto e envilecimento, que as esperam inflexíveis, transposto o limite traçado na morte. E é ainda por essa razão que vemos tantos lares fugindo à benção do trabalho e do sacrifício, à afeição de oásis sedutores de imaginária alegria, para se converterem amanhã em cubículos de desespero e desilusão, aprisionando os descuidados companheiros que os povoam em teias de loucura e desequilíbrio na vida espiritual. E Emmanuel termina nos recomendando: valoriza a aflição de hoje, aprendendo com ela a crescer para o bem, que nos burila para a união com Deus, porque o Mestre que te propões a escutar e seguir, em vez de facilidades no imediatismo da terra, preferiu, para ensinar-nos a verdadeira ascensão, a humildade da manjedoura, o imposto constante do serviço aos necessitados, a incompreensão dos contemporâneos, a indiferença dos corações mais queridos e o supremo testemunho do amor em plena cruz da morte. Bem-aventurados os aflitos com Jesus, porque sofrem aprendendo, crescendo, avançando, libertando-se, pacificando-se, asserenando-se, iluminando-se. Outra vez, falo da minha profunda gratidão, formulando novamente votos de um Natal feliz e de um ano novo, efetivamente novo, lastreado em Cristo Jesus e em seu insuperável Evangelho cósmico. Gratidão.